Seção 3, Balanço patrimonial. Grupo de contas. Artigo 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados, nos seguintes grupos: inciso 1, ativo circulante; inciso 2, ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. Parágrafo 2º. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: inciso 1, passivo circulante; inciso 2, passivo não circulante; inciso 3, patrimônio líquido dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Parágrafo 3º. Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Ativo. Artigo 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: inciso 1. No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Inciso 2. No ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos às sociedades coligadas ou controladas, diretores acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Inciso 3. E investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Inciso 4. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, os exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Inciso 6. No intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, os exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação do circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Passível exigível. Artigo 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 179 desta lei. Patrimônio líquido. Artigo 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Parágrafo 1º. Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem: alínea A contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social
inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. A linha B, o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Parágrafo 2º. Será ainda registrado como reserva de capital ou resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado. Parágrafo 3º. Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta lei, ou em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177 desta lei. Parágrafo 4º. Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Parágrafo 5º. As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço, como dedução da conta do patrimônio líquido, que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Critérios de avaliação do ativo. Artigo 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Inciso 1. As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de crédito, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. A linha A. Pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda. A linha B. Pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão atualizado, conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização quando este for inferior no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. Inciso 2. Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos de fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor do mercado, quando este for inferior. Inciso 3. Os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou cotas bonificadas. Inciso 4. Os demais investimentos pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para a redução do custo de aquisição, ao valor de mercado, quando este for inferior. Inciso 5. Os direitos classificados no imobilizado, pelo custos de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Inciso 7. Os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. Inciso 8. Os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo, a linha A, das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado.
A linha B, dos bens ou direitos destinados à venda, a preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda e a margem de lucro. A linha C, dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros. A linha D, dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo, decorrente de transação não compulsória, realizada entre partes independentes e na ausência de um mercado ativo para um determinado instrumento financeiro. 1. O valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza, prazo e riscos similares. 2. O valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros de natureza, prazo e riscos similares. 3. O valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de instrumentos financeiros. Parágrafo 2º. A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de: a linha A, depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que tem por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolência. A linha B, amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. A linha C, exaustão, quando corresponder à perda do valor decorrente da sua exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Parágrafo 3º. A companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam: inciso 1. Registradas as perdas de valor do capital, aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não puderam produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor. Inciso 2. Revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Parágrafo 4º. Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil.